Boa noite a todas e todos e todes. Eu sou Joeline, professora da Faculdade de Educação da UFC, coordenadora do G-Gramsci, do Praxis, que realiza aqui mais uma edição do curso Filosofia da Praxis Global, a segunda edição do curso Filosofia da Praxis Global e a sexta do projeto que a gente vem desenvolvendo aqui a partir do nosso projeto de extensão do Praxis e do G-Gramsci. Nessa edição, a gente vai passar por 6 autores, começando aqui por José Martí, Amilcar Cabral, C.L.R. James, Jacob Gorender, José Aricó e Pablo González Casanova. E hoje vamos iniciar aqui o primeiro módulo sobre o pensamento do José Martí, com os estudos sobre as concepções fundamentais, vida e obra de José Martí, importante intelectual orgânico cubano, que antecipou várias concepções, que é doutora em educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, do Unicinos, onde compõe o grupo de pesquisa Mediações Pedagógicas e Cidadania, é mestre em educação, licenciada em História nessa mesma universidade, e professora do programa de pós-graduação em educação da Universidade de Santa Cruz do Sul, na linha de pesquisa Educação, Trabalho e Emancipação, e também Departamento de Ciências, Humanidades e Educação, e além disso coordena o grupo de pesquisa Educação Popular, Metodologias Participativas e Estudos Decoloniais, e o Observatório da Educação do Campo do Vale do Rio Pardo. E tem se dedicado aos temas relacionados à América Latina, como a educação popular, alternativas, ideias pedagógicas, decolonialidade do conhecimento e insurgência como princípio educativo. Então, feitas as devidas apresentações, é um prazer, Sharon, ter você aqui conosco essa noite. Muito obrigada por ter aceitado o convite, de trazer aí essas importantes contribuições e abrir o curso aqui, né, com a sua participação, né, que também é simbólica, né, é representativa. A gente começar aqui também com uma mulher nos estudos latino-americanos. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Joeline. Muito obrigada a vocês da Universidade Federal do Ceará, ao Grupo de Estudos e Pesquisa Antônio Gramsci, a Praxis, Núcleo de Pesquisa e Extensão, Praxis e Formação Humana, e a todos e todas e todes que se encontram nesse grupo aqui, né, para essa segunda edição do curso. E para mim é um prazer enorme poder iniciar esse momento, né, da filosofia da praxis, isso global, com um autor que inspira os dias de hoje, como José Martí, cujas ideias e prática continuam necessárias, né, e urgentes para a nossa América. Então, enfim, a ideia é a gente poder compartilhar a vida e obra, e espero no encontro de hoje conseguir falar um pouco sobre como eu entendo a filosofia martiana, muito embora ele não seja um filósofo por excelência, né, mas de como a relação entre teoria e prática para ele é fundamental na promoção das grandes transformações, né, para a Pátria Grande, aquilo que Bolívar chamou de Pátria Grande, e o Martí chama, então, de nossa América, em contraposição àquela outra América que não é nossa, né, enfim, eu acho que tem grandes atualidades aí no pensamento dele para a gente conhecer, pensar e nos espaços de atuações onde nós nos encontramos, também colocar em prática. Sim, sim. Muitas coisas aqui para a gente aprender com você durante esses encontros, né? Então, já passo aqui ao tempo, né, para você ficar à disposição aí, à vontade, nesse tempo mais ou menos de 1 hora, e depois a gente abre para as perguntas aqui que vão ser colhidas do chat, tá bom? Tá bom, à vontade. Tá. Obrigada. Muito obrigada, né? Queria agradecer novamente a todas, todos que se inscreveram no curso e que se encontram nessa noite. A Cecília está aqui, no sul já está bastante frio, né? Em algumas partes do país é calor. E assim é a diversidade, né? Territorial, cultural, climática, né? Do nosso país, que tem dimensões continentais. Eu acho que a obra, o autor, né? Cuja obra é bastante
densa, ele também promove grandes proporções aí, tanto territoriais e de processos educacionais, né, em transescalas, eu vou chamar assim. E então, preparei um guia para mim aqui, com alguns slides, eu vou retomando, vou colocando os slides para ir conversando com vocês, mas antes mesmo eu queria contar uma pequena história, eu gosto de contar história, né, e eu fiquei pensando, quando a Angeline me convidou, quais são as minhas relações com José Martí, né? Então, antes mesmo de produzir uma dissertação de mestrado preocupada com a insurgência como um princípio educativo, né, em José Martí e o movimento indígena de Chiapas, eu havia tido contato com o autor muito antes, né. Parte desse contato vem dos próprios movimentos sociais e outra parte vem da minha graduação em História. Então, lá pelas tantas, o nosso currículo, naquele momento, tinha 4 disciplinas de História da América, né, e na América 4 a gente tinha essa possibilidade de discutir, conhecer a América contemporânea, né. Mas para a gente entender a América contemporânea, a docente, a professora Heloísa Reichel, né, que eu faço menção aqui, num determinado momento a gente fazia uma discussão em torno do que é a América Latina. E havia, em torno disso, uma preocupação em problematizar a América Latina como uma ideia, a sua consolidação. E por isso nós fizemos uma incursão em diferentes autores, no masculino mesmo, né? Autores latino-americanos, para a gente compreender essas diferentes compreensões e proposições também no âmbito político, econômico e diferentes visões culturais sobre a América Latina. Queria mencionar, primeiramente, um livro que talvez muitas de vocês que se encontram nessa sala já conheçam, tá? É organizado pelo professor Michel Lovitch, se chama O Marxismo na América Latina, uma antologia de 1909 aos dias atuais. A edição que eu tenho é uma edição mais antiga, só para vocês terem uma ideia, de 99. Mas nessa edição aqui a gente pode encontrar um capítulo, que eu deixei marcado aqui, que é um texto do Fidel Castro, de 1961, que ele fala de José Martí a Marx, né? Ou seja, o que o Fidel Castro está falando aqui? Da ideia de um anti-imperialismo radical às ideias marxistas, né? Para Cuba e o papel importantíssimo de Cuba como contenção do avanço imperialista, tá? Então, eu considero tanto esse livro, todo esse livro organizado por Michel Lovitch, quanto esse texto em particular, né, que é parte de um discurso do Fidel, como importantes para a gente ter um contato, né, em relação à importância que Martí tem para a revolução permanente em Cuba, né. Eu vou falar depois mais sobre isso. Outro texto que para mim foi muito importante, e eu pretendo falar mais sobre isso no próximo encontro, que é o papel no campo da educação e da pedagogia crítica, né, de José Martí, foi um texto publicado em 1986. Na verdade, é um estudo, uma pesquisa realizada por um historiador argentino, que é o professor Gregório Weinberg, né, e esse texto, que eu só tenho uma cópia dele, já bastante usada, bastante rabiscada, que se chama Modelos Educativos na América Latina, e onde o Weinberg faz uma ordenação, uma organização dos capítulos em relação a esses modelos educativos, né? São as experiências pré-hispânicas em educação. Depois, o segundo capítulo, ele trata da colônia, um modelo hispânico e um modelo lusitano, né? Depois, a educação da ilustração, a educação e emancipação. Depois, ele passa para os liberais e conservadores. E aí tem um capítulo muito especial, muito particular, que é a CIA, a Educação Popular, né? Ou seja,
em direção a uma educação popular, né? E ele fala, então, da educação positivista, para concluir, as formas de organização e compreensão da educação. Eu, particularmente, também me faço, né, valer de algumas ideias, né, de uma historiadora argentina, que é a professora Adriana Puigros, que ela já faz uma organização diferente um pouco em relação a essa periodização em modelos ou programas educativos na América Latina, né? Ela divide em pelo menos 4, e o primeiro desses modelos que ela enfatiza como ainda existentes é o que parece mais importante para a gente pensar a recepção das ideias político-educacionais de José Martí para toda a América Latina, a nossa América, né? E a gente também perceber a importância das suas ideias, que a Puigros explica a partir de Simão Rodrigues, que é o mestre de Bolívar, né? Mas Martí, como a gente vai perceber, tem uma ligação muito profunda com a libertação da América. Queria dizer para vocês o seguinte: falar de José Martí é a gente falar sobre a libertação da América ao mesmo tempo que a gente pode falar de emancipação dos homens e das mulheres. Então, queria fazer referência, eu vou mostrar aqui para vocês, depois eu disponibilizo todas as referências bibliográficas para que quem tiver interesse possa seguir buscando algumas das informações mais profundas, sistematizadas, organizadas, para além de algumas notas, né, que eu vou mencionar aqui. Então, é esse livro aqui, que foi publicada pela Unesco e CEPAL, em 86, né? Outro trabalho, esse sim vocês vão encontrar disponível em PDF, que são publicações da Claxo, é um texto do professor Roberto Fernandes Retamar, né? Pensamento de Nuestra América, Autorreflexiones e Propuestas. E aqui é muito interessante como o Fernandes Retamar vai construindo essas autorreflexões e propostas para a nossa América, costurando, né, delineando essas proposições com as de José Martí, né? Então, falar de uma segunda independência, falar de uma América insurgente é falar ainda, né, do pensamento vivo e da herança descolonizadora de José Martí e anti-imperialista, né, para toda a nossa América. Não está aqui perto de mim, mas eu mencionaria outro livro, esse mais não tão recente também, mas esse aqui, só para dizer o ano, então, da publicação, ele é uma publicação de 2006, tá? Mas a gente encontra muito facilmente, gratuitamente, no site da Claxo, para ser baixado, consultado, usado, né? Nas nossas aulas, nos nossos trabalhos, a leitura, para conhecer mais e melhor a nossa América. Outro texto que não está aqui perto de mim, mas que eu vou mencionar mesmo assim, do marxista, né, húngaro, vocês devem ter lido já algum material, tomado contato com o pensamento dele, que é do István Mészáros, que é um livro, na verdade, trata-se de uma fala do professor no Fórum Mundial de Educação, em Porto Alegre, que é Educação para Além do Capital. Se vocês observarem esse texto, palestra, publicado pela Boitempo, inclusive, vocês vão perceber que ele abre o texto com 3 epígrafes. Uma epígrafe é do Paracelso, outra epígrafe é do Karl Marx, e a primeira epígrafe, na verdade, que ele utiliza é uma citação de José Martí. E é interessante como ele vai falando, né, defendendo a ideia de que a educação é irreformável, que, portanto, transformar a educação, ela implica em transformar a sociedade, as relações, não só produtivas e reprodutivas, mas transformar as relações sociais. Ele traz o Martí para defender um princípio que se encontra tanto em Paracelso quanto em Karl Marx, né? Que a educação é a própria vida. Eu pretendo também retomar algum aspecto nesse sentido para vocês, tá? Bom, por enquanto, depois eu tenho outras referências aqui para mencionar, mas eu queria começar dizendo sobre a atualidade do pensamento do Martí, né? Falei da minha graduação, como ele se introduziu, e eu mencionei a minha dissertação de mestrado, né?
Então, o foco era a insurgência como um princípio educativo. Algumas de vocês devem estar se perguntando, mas não é o trabalho? Para o contexto, né, depois eu também vou explicar que para José Martí e o Exército Zapatista de Libertação Nacional, o trabalho tem a sua centralidade, né, mas o que me chamava a atenção naquele momento era algumas similitudes, né, tanto na comunicação quanto no campo das ideias entre o ECTLN, né, e as suas comunidades de apoio zapatistas com o movimento de independência liderado por José Martí e um par de militares com uma base social importante. Vou mencionar uma dessas características. Primeiro, a defesa, né, anticolonial, o direito à independência cultural, econômica e política, tanto de Cuba, no final do século XIX, né, quanto do México no final do século XX. Então, acho que isso é algo que eu fazia um paralelo, guardado as suas devidas proporções, e também todo o cuidado, né, de não cometer anacronismos, mas compreendendo de que nós somos parte de um mesmo processo histórico, identifiquei essa característica. Outra característica é o anti-imperialismo. Então, o José Martí chamava de anti-imperialismo aquilo que depois nós conhecemos também, não apenas como imperialismo, mas como neoliberalismo. E aí há um fato bem interessante, porque no final do século XIX, Martí cumpria um papel importante na América Latina, ele era um representante, né, no consulado do Uruguai, Paraguai e Argentina, lá nos Estados Unidos. Ele fez um manifesto, um congresso em Washington, dizendo que era contra a formação de blocos econômicos e dizia dos riscos, né, de se imprimir uma moeda única e padronizar os territórios, né? Curiosamente, vocês, talvez alguns sejam mais jovens, outros jovens há mais tempo, mas devem ter, se não participado nos movimentos sociais, sair nos livros e discussões nos próprios movimentos, devem ter discutido o que implicou a área de livre comércio das Américas, né, as lutas em torno dela para que ela não avançasse sobre o nosso território, mas a consolidação daquilo que depois a gente conheceu como euro, né, a área do livre comércio europeu, e a outra área que é a área de livre comércio das Américas, né, o NAFTA. O movimento indígena zapatista, ele tem seu levantamento no dia 1º de janeiro de 1994, ocasião também que passou, né, a vigorar esse tratado de livre comércio nas Américas. Bom, qual é a relevância que tem nessa luta também? Da parte dos movimentos sociais, ou seja, representando, né, os direitos da maioria, a luta dos povos, era não permitir com que se chegasse a uma moeda comum, já alertando as dificuldades que nós enfrentaríamos, né, com a política de Estado mínimo e a defesa dos direitos para muito poucos, né, sobretudo o direito à exploração e o direito à acumulação. Então, isso me chamava muito a atenção, os documentos zapatistas com a defesa contra, né, o NAFTA e a defesa do José Martí contra uma moeda única. Naquela época, a proposição era de que fosse dolarizada, e essa uniformidade, homogeneidade para todo um continente que é pluridiverso, né? Então, essa é uma característica que me chamava muita atenção. E, por fim, o aspecto mais literário, né? O José Martí costumava, com bastante frequência, a escrever cartas, né? Não somente porque naquele período era uma comunicação viável, né? Mas a carta com seu sentido pedagógico. A gente pode fazer aqui alguns paralelos, alguns diálogos entre a experiência de Marx, mas principalmente da Rosa Luxemburgo, que, aliás, esse ano completa, né, 150 anos, e além do centenário do Freire, que é outro que a gente pode fazer um paralelo com caráter pedagógico, né, das suas cartas. Mas a linguagem escrita, tanto de José Martí quanto do movimento indígena de Chiapas, ela usava não somente da ironia, mas das metáforas, né, para explicar a realidade
e, sobretudo, uma realidade perversa, né? E desde o ponto de vista dos vencidos. Se a gente quiser usar um historiador bem conhecido, amigo dos povos também, seria a defesa tanto de Martí quanto do movimento indígena, né, da história escovada ou contada a contrapelos, né, a história dos de baixo. Então, acho que esse é um outro paralelo. E interessante que a atualidade de José Martí, ela também se expressa nos movimentos sociais brasileiros. Acho que o mais conhecido de todos é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, e mesmo antes do MST, a influência que esse pensador cubano teve na leitura e compreensão de Florestan Fernandes. Não estou dizendo com isso que seja uma leitura determinante, não, mas capaz de promover diálogos e o próprio Florestan ser um desses pensadores brasileiros, né, cuja teoria e prática se faz coerente para a gente conhecer esse pensador cubano e as suas contribuições. Eu separei aqui um excerto do Florestan falando sobre o Martí, para então depois eu vou seguir meus slides, mas eu queria iniciar com essa introdução, mas também ler para vocês esse excerto do Florestan em relação ao José Martí, né? A possibilidade de diálogo do movimento camponês com o Martí, e as suas posições em relação às lutas, às vidas, né? E aqui é interessante, para a semana que vem eu selecionei um texto que faz muito sentido no campo da educação popular, que se chama Mestres Itinerantes, né? A educação tem que ir onde está a vida, assim como a educação científica, a escola de eletricidade, em que não significou em nenhum momento negar o que nós somos, né? Uma população camponesa, indígena, mestiça, né, ou crioula, com a sua própria história. Então, é interessante que as proposições e o pensamento de Martí não seja de negação da nossa própria história, mas um cuidado muito pertinente de construir a nossa própria autenticidade sem copiar, né, modelos estrangeirizantes, e a educação cumpriria um papel fundamental na Constituição da República, ou melhor dizendo, das repúblicas, porque não se tratava apenas da Constituição de Cuba ou Porto Rico. Também pretendo falar um pouco mais sobre isso depois. Estou prometendo um monte de coisas, se eu não cumpri-las, vocês, por favor, aí no chat vão anotando e perguntem, tá? Mas voltando ao Florestan. O que diz Florestan, então, sobre José Martí em 1984? Um homem modesto e sincero, amante de Cuba, identificado com os pobres, os excluídos, tão capaz de ser sensível aos encantos de Marx, de Bolívar, de Whitman e Wilde, quanto de mostrar-se rude diante dos maus e extremamente duro diante da opressão. Objetivo e realista a ponto de combinar a intuição do poeta, a sensibilidade do jornalista e a precisão do cientista social. Acima de tudo, um lutador e um educador, pronto a servir, a colocar seu talento e seu ardor revolucionário a serviço da liberdade de Cuba e da emancipação de nossa América, a América de origem indígena, africana e ibérica. As verdades que ele propaga são as nossas verdades, e sua figura depreende dos textos como se estivéssemos em contato direto, numa conversa prolongada e necessariamente envolvente, que repõe como um mestre das nossas novas gerações. Então, essa é uma citação e uma apreciação do Florestan Fernandes em relação a José Martí, o que a gente pode chamar, por um lado, de um educador social ou mesmo de um educador popular. Essa conversa eu vou deixar para a semana que vem sobre o educador popular, porque a gente pode retomar, né, a educação popular como um acumulado histórico, da qual eu comungo dessa ideia, né, assim como outros colegas que vêm se dedicando ao pensamento pedagógico latino-americano. Bom, eu acho que o Florestan contribui, né, para que a gente pense o Martí a partir da seguinte ideia, né? Ele propõe um humanismo do qual o mundo ocidental criou, mas que nega
permitir com que os povos dominados conquistem. Isso é importante porque José Martí é um homem de seu tempo, sem ser exatamente um homem de seu tempo. A gente poderia ousar dizer que José Martí é um homem para além do seu tempo, mas em comunhão com as necessidades do povo do seu tempo, né? Para uma educação dos novos tempos, uma educação científica. A gente vai perceber que José Martí, em suas ideias de emancipação política, encaminhava-se também para uma emancipação humana que passava por um projeto político e de sociedade e um projeto político de educação pela qual a educação deveria acompanhar. Enfim, agora eu passo então a compartilhar com vocês alguns slides. Eu não vou estar enxergando vocês, tá? Mas eu vou tomar essa liberdade, então, de compartilhar e, por favor, como a professora Geline mencionou, vocês podem ir colocando as suas ideias, as suas dúvidas, né, questionamentos, comentários também ao longo da exposição, de modo que a gente possa, portanto, realizar um diálogo no tempo posterior. Bom, a professora já fez a minha apresentação, eu vou pular, né? Já falei, então, da atualidade permanente do pensamento de Martí e destacaria outros elementos, né? Primeiro, por que conhecer José Martí e as suas ideias, né? A sua praxis filosófica e pedagógica? Primeiro que nós continuamos com as heranças coloniais, né? Não nos libertamos de todas elas. E, por outro lado, os avanços neocoloniais, outras formas de dominação, que inclui, inclusive, vocês vão dialogar com o Dom Pablo Casanova, que é parte integrante agora do ECTLN, né, os módulos seguintes do curso, e é importante a gente perceber que esse neocolonialismo, ele também ocupa as mentes, né, faz parte do seu projeto, não só projeto, mas faz parte da sua estratégia a ocupação das mentes, né, ou seja, das ideias. O escasso desenvolvimento das forças produtivas, a gente imaginar, bom, só essa palavra desenvolvimento aqui a gente poderia fazer um conjunto de discussões, mas eu sei que esse grupo aqui é leitor, leitora, estudioso, estudiosa da ideia do desenvolvimento desigual combinado, as ideias de dependência também a partir de Rui Mauro Marini. A gente pode entender, então, que aqui o que se entende por desenvolvimento de forças produtivas é, de fato, avançar a tal ponto de ficar as relações sociais na América Latina, né, constituindo uma nova classe, predominantemente uma única classe. A gente vai perceber que no pensamento de Martí, e eu acredito que esse é um dos avanços do seu pensamento e contribuições para o pensamento crítico latino-americano, é que, não negando a nossa própria história, Martí vai entender a importância de dialogar com camponeses, indígenas, africanos que tiveram a experiência da escravização e da mestiçagem como um todo, tá? Essa é uma expressão do próprio autor e, por isso, com alguma recorrência, eu posso fazer menção a ela. Mas, sobretudo, ainda a ausência da autonomia nacional. Nacionalismo, para Martí, ela dialoga também com o internacionalismo político. Ele mesmo, como eu vou mencionar logo adiante, em sua trajetória itinerante, né, reconheceu-se no processo um internacionalista. Então, ao mesmo tempo que ele defende a pátria cubana, ele atua, né, para a constituição de um internacionalismo solidário, constituído de valores de reciprocidade, de irmandade entre os povos. Essa é uma característica bastante comum no pensamento do Martí, que do jovem Martí para o Martí adulto, né, digamos assim, ele vai ter uma mudança bastante importante, né, que é a ideia de conciliação dos interesses da luta sem a guerra, mas também passou pelo convencimento e a mudança dessas suas ideias para a necessidade da guerra, para a emancipação política de Cuba, né? Também pretendo falar um pouco mais sobre isso na medida do possível. Bom, a obra e a política, a obra intelectual e a ação política de Martí é praxis, é praxis. Ele mesmo vai defender que a filosofia do tempo,
não é a filosofia necessária para o tempo, é uma filosofia da praxis, ela é tanto intelectual como política, ela é tanto reflexiva quanto da ação e da transformação. Esse é um termo muito importante para a gente entender o pensamento martiano e a sua relevância para a América Latina, né? Ou seja, é possível que nós estejamos mais habituadas à tese 11 de Feuerbach, né, onde Marx fala que os filósofos até então dedicaram-se a interpretar, mas precisamos transformar a realidade, né? A filosofia da qual Marti tece duras críticas é justamente substituí-la ou superá-la na condição de uma filosofia da praxis, né, que seja, ao mesmo tempo, uma filosofia resolutiva, uma filosofia comprometida com as maiorias, que é comprometido com o povo, e que seja previsora, ou seja, que ela esteja preocupada não apenas de denunciar, mas anunciar uma nova realidade, portanto, transformadora. Nesse sentido, eu diria para vocês que, apesar de contemporâneos, Marx e Marti não tinha um conhecimento profundo do pensamento de Marx, mas seguramente teve contato com alguns de seus escritos, porque ambos eram correspondentes do mesmo jornal, né, do mesmo periódico, do New York Sun, e puderam, então, ler documentos. Não tenho certeza, não posso afirmar se Marx leu os textos de Marti, mas Marti, no momento do falecimento do Marx, escreve um lindo texto em que reconhece a importância do Marx para o povo e o seu compromisso com as grandes transformações com o povo, sobretudo o seu compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras, né? Disse textualmente José Martí sobre Marx: foi o mais nobre e mais importante pensador do mundo do trabalho. Então, aqui a gente consegue perceber essa grandeza de Martí, de ser atual no seu tempo e ser atual para os nossos tempos. Bom, nós já estamos no século XXI e Martí está nesse momento aqui sendo tema de estudo, aproximação, né, por um núcleo de estudos e pesquisas e uma universidade federal. Isso já é bastante grandioso, né, Joeline, quando a gente pensa que as nossas universidades, os nossos currículos não estão voltados a compreender a quem nós somos. E aqui já antecipo uma ideia do José Martí, que nós encontraremos nos escritos que eu selecionei para o estudo na próxima semana, né? A Universidade das Repúblicas, das Novas Repúblicas, tem que ser uma nossa universidade, que a história, né, que nós estudemos seja a nossa própria história. Por quê? Porque um povo bem educado é um povo capaz de transformar permanentemente a sua realidade, né? E, bom, e é esse José Martí também, que desde muito cedo, aos 9 anos de idade, acompanhando o pai em seu trabalho, foi capaz de ter contato com a escravidão e não se tornar indiferente, né, quanto a essa situação. Depois, no exílio, 15 anos de exílio nos Estados Unidos, pôde ainda aprofundar esse conhecimento sobre a experiência dos Estados Unidos como explorador da força de trabalho das pessoas escravizadas, sobretudo africanos, né? E a situação que ele encontrava na sua Cuba, né? Na sua Cuba colonial. O que dizia Martí? E os negros? Quem viu açoitar a um negro não se considera para sempre seu devedor? Eu o vi. Viu quando era criança e a vergonha ainda não se me apagou da face. Eu vi e jurei a mim mesmo, desde então, a sua defesa. A constituição de uma república para o Martí passava, então, ainda pelo fim da escravidão, né? Então, não apenas uma educação, uma ciência laica, a cientificidade como um princípio, né, da formação dessas jovens repúblicas, a formação de novos e jovens governantes, mas de que toda a sociedade deveria passar por transformações. E daí também vem um cuidado, uma dedicação em particular e especial de Martí com as crianças. Bom, então quem foi José Martí? Algumas das suas características, sobretudo no mundo laboral, eu já mencionei. Foi cônsul, né? Sobretudo nesse período de exílio em que passou nos Estados Unidos. Foi representante na Associação de Imprensa de Buenos Aires.
foi presidente da Sociedade Literária da América Espanhola, atuou com bastante frequência, né, como periodista, era correspondente seguramente de mais de 20 periódicos por toda a América Latina e Estados Unidos, estudou Direito, Filosofia e Letras, né, sobretudo quando jovem e em um dos seus períodos de desterro, e era capaz de unificar, né, essa denúncia de um mundo desumanizante e o anúncio de um mundo humanizante, reunindo trabalho, ciência, rigor científico, justiça com ternura, né? Era poeta, cronista, ensaísta e revolucionário cubano. Acho que essa palavra aqui também é muito pertinente, a gente sempre tomar presente que José Martí não era apenas revolucionário porque desejava imensamente a emancipação política do seu país, né, da sua ilha, Cuba. Mas ele era um revolucionário porque desejava as grandes transformações, né, sociais, políticas, econômicas e educacionais para Cuba e a América Latina. Então, se a gente fosse caracterizar Martí, nós deveríamos tomar em conta que ele é um filho do mundo colonial e um precursor do anti-imperialismo. Algumas dessas características eu já mencionei anteriormente, né? A família. Martí era de uma família grande. A mãe e o pai tiveram, além dele, mais 7 meninas. Martí teve contato com a escola e isso vai ser fundamental para a gente entender o seu pensamento emancipador. Ele, com essas ideias emancipatórias, né, sempre presente desde muito jovem, o pai e a mãe contrários a essa sua visão, né? O pai era um sargento do exército, cujas influências foi fundamental para poder diminuir as penas pelas quais Martí foi julgado e condenado. Eu vou falar um pouquinho sobre isso ainda nesse slide, né? Já falei sobre a escravidão ainda na infância, e é recorrente nos documentos o Martí, muito embora expressasse amorosidade pela mãe, a dor que sentia ao mesmo tempo que ele entendia o que tenho de melhor é o que é julgado de pior. Me aflige, mas não me torce o meu caminho. Ou seja, essa convicção desde muito jovem, né, de sua trajetória, compromisso com a emancipação cubana. Bom, educação política. Como eu falei, eu teve contato com a escola, ele estudou numa das escolas para meninos, né, e seu professor foi Rafael Maria de Mendive, que era um dos ideólogos, um dos participantes da Primeira Guerra de Independência, né, que aconteceu em Cuba, que é a guerra conhecida como Guerra de 10 Anos, que durou de 1868 a 1878. Martí era aluno de Mendive, tinha entre 15 e 16 anos, participou das investidas, do levantamento popular, né, que conduziu a essa guerra. Ela foi proclamada, vocês estão vendo a imagem na parte superior aqui, né, por Manuel Céspedes, a proclamação da independência cubana, e então o conflito com a Espanha se acirrou por esse período. Eu apenas coloquei o nome de José de la Luz y Caballero aqui como referência, porque eu tenho me preocupado cada vez mais, junto com os grupos de pesquisas que tenho participado, e sempre mais atrás de quem forma as ideias de quem, né? Então, José de la Luz y Caballero foi mestre de Rafael Maria de Mendive, e ambos comungavam de uma educação emancipadora para o projeto republicano, né? Então, Martí foi educado e fez essa relação entre educação e política desde muito cedo. E com ele acompanhou, então, a poesia e a revolução. Com bastante frequência, ele escrevia poesias, escrevia novelas, e Abdala é uma das poesias mais conhecidas de José Martí, foi escrita em 1869, momento em que ele também foi condenado à morte, o pai dele reverteu a situação, ele foi preso, condenado a 6 anos de prisão, essa condenação de 6 anos ela foi revertida a 6 meses de trabalhos forçados numa pedreira. Ele usava grilhões, enfim, né, não podia se mover, estava algemado com grilhões para poder cortar, né, a pedra, picar a pedra, e em seguida foi deportado e exilado, né.
Então, Martí, entre 1869 até 1888, que é o momento que ele se torna um anistiado, mas em razão, né, do processo já de retomada dos insurgentes a Cuba, ele foi deportado novamente por continuar firme nas suas ideias independentistas e não tolerar nenhum tipo de restrição ao pensamento libertador, ele não suportava a ideia de ser censurado, né? Então, nesse texto Abdala, a gente pode perceber perfeitamente o amor à pátria, que ele conta a história de um independentista que morre aos braços da mãe, né? E ele dedica a mãe dele essa obra. Bom, aí a gente vai perceber a relação entre amor e ódio por raras vezes nos textos de Martí, porque ele vai dizer que uma das diferenças que tem com Marx é justamente não acreditar na luta de classes, porque essa luta estaria carregada de ódios, né? Eu diria para vocês, não apenas eu, mas o professor Werner Altmann, talvez Leopoldo Zea tenha algum escrito nessa direção, de que, exceto por essa relação com a luta de classes, Martí e Marx tinham muitas ideias em comum em relação a vários temas, né? Das quais alguns eu já mencionei. Bom, o que orientava o jovem Martí, que é a imagem abaixo, que vocês devem estar vendo, né? Esse jovem Martí de 15, 16 anos, defendia a liberdade, a justiça e a dignidade, né? Ele achava que não havia liberdade sem a justiça e a dignidade do povo. Então, ele é um libertador cubano. Ele, de fato, não só estava decidido a dedicar a sua vida, como ele dedicou toda a sua vida. Ele morreu muito precocemente, aos 42 anos de vida, e em combate em La Boca de los Dos Rios, né, em 1895. Bom, por que esse mapa da América Latina, né? Para mostrar para vocês, eu não sei se dá efetivamente para ver muito bem, mas são as datas de independência dos países, né? Vocês podem ver que América Latina e Caribe, né? Vocês devem ver aqui que o Haiti é o primeiro a tornar-se independente, 1804, né? O Brasil prestes a completar seu bicentenário em 1822, e Cuba e Porto Rico não eram ainda emancipados, né? E Martí tinha uma clara ideia estratégica sobre o porquê defender a emancipação política e a emancipação econômica de Cuba e República Dominicana e Porto Rico para a contenção do avanço imperialista na América Latina, né? Bom, nesses tempos reais do homem real, né? Ele defendia, aqui está grifado, são palavras do Martí. É um mundo que estamos equilibrando, não são apenas duas ilhas o que vamos libertar. Então, aqui já percebe o pensamento mais abrangente do que simplesmente o seu nacionalismo, né? O seu amor à pátria, mas o seu compromisso internacionalista da emancipação efetiva. A gente poderia falar uma segunda emancipação das jovens repúblicas latino-americanas, né? Aqui eu destaquei a ilha para chamar a atenção para vocês dessa pequena ilha da juventude aqui, que é onde Martí esteve, então, trabalhando forçadamente, mas essa ilha também ficou bastante conhecida quando do assalto ao quartel Moncada, né, Fidel Castro e os jovens ficaram lá detidos, e quando perguntado sobre o mentor, né, daquela iniciativa, isso eu já estou falando já do século XX, 1953, Fidel atribuiu a José Martí, né, a mentoria das ideias de independência. Bom, aí algumas das ideias do José Martí: político, militante social, intelectual engajado, periodista, tradutor, ele traduziu Victor Hugo ao espanhol, ensaísta, professor e cônsul, né? As propostas comprometidas com a independência de Cuba, que a gente pode perceber em seus documentos com bastante recorrência. Primeiro, a obtenção de um bom nível educacional para todos os cidadãos, tá? Incluindo as mulheres. Isso eu quero falar na próxima semana, quando falar da Idade do Ouro, que é uma revista dedicada às crianças, tá? Mas onde se formam esses cidadãos? Se formam em nossas universidades e nossas escolas. E as universidades e as nossas escolas devem ser científicas, laicas, né? E devem ser de todos e de todas.
devem ser técnicas, ao mesmo tempo que não devem deixar de valorizar os saberes do cotidiano do trabalhador e da trabalhadora. No caso de Cuba, sobretudo os conhecimentos cotidianos do trabalho e no trabalho dos camponeses e camponesas, né? Bom, a proposta comprometida com o desenvolvimento de uma economia agrária, olhando para essa realidade já mestiça, diversa, indígena, africana, né, e multiclassista, que ele identificava perfeitamente essas razões, porém ele dava ênfase aos trabalhadores e trabalhadoras também. Essas ideias de ênfase ao trabalho, aos trabalhadores e trabalhadoras, Martí vai tomar contato, principalmente no seu exílio nos Estados Unidos, nesse período de 15 anos, em que ele se associa, então, aos institutos de expatriados cubanos e porto-riquenhos e vai se dedicar à alfabetização de adultos, né, no contraturno dos trabalhos, e a importância da alfabetização, a leitura e a interpretação em relação do mundo desses sujeitos para a independência cubana. Se vocês quiserem, a gente pode fazer algum nível, algum tipo de paralelo e diálogo com as ideias de Paulo Freire também. Como ponto 3, eu coloquei aqui a busca da harmonia social e distribuição equitativa da riqueza, como maneira de garantir a justiça social. O Martí estava muito imbuído de que a justiça social seria garantida com a distribuição equitativa daquilo que fosse produzido pelo país, né? A organização dos operários, o direito à greve, a solidariedade dos trabalhadores como meio de obter remuneração justa pelo trabalho. Bom, que eu mencionava anteriormente, né? A exclusão da igreja de toda a participação nas estruturas de poder político e social e a eliminação da educação religiosa nas escolas públicas. O que diz o Martim, então, sobre a América, sobre a independência, né? Diz o Martim, jamais houve na América, da independência para cá, assunto que requeira mais sensatez, nem que obrigue a maior vigilância, nem que peça exame mais claro e minucioso que o convite que os Estados Unidos, potentes, repletos de produtos invendáveis e determinados a estender a seus domínios pela América, fazem às nações americanas de menos poder, ligados pelo comércio livre e útil com os povos europeus para coordenar uma liga contra a Europa e encerrar tratados com o resto do mundo. Da tirania da Espanha, soube salvar-se a América Espanhola. Agora, depois de ver com os olhos criteriosos antecedentes, causas e fatores do convite, urge dizer, porque é a verdade, que para a América Espanhola chegou a hora também de declarar a segunda independência, que era a independência em relação aos Estados Unidos, né? Bom, mencionei antes a relação entre a justiça e a dignidade do pensamento martiano, a abolição da escravatura, a justiça social, mas também o republicanismo, né? Que Martí, igualmente, vai estar muito conectado com as ideias pan-americanistas de Simão Bolívar, né? E a sua identificação com a pátria grande. Então, eu queria fazer menção também da importância de Bolívar aqui, enfim, da trajetória, né, independentista na América Latina, com um ambiente de convulsões sociais populares pelo qual nós passávamos, né? É importante mencionar também o protagonismo de José Martí na criação do Partido Revolucionário Cubano, né? E junto com o Partido Revolucionário Cubano, um periódico que se chamava Pátria, em 1892. É o principal canal de comunicação, de diálogo, né, com os expatriados cubanos e também para defender as ideias da necessidade de um novo levantamento, uma vez fracassada a Guerra de 10 Anos, né, aquela que eu mencionei anteriormente, que durou entre 1868 e 1878. Então, o que diz o Martí? Um partido revolucionário para quê? De modo que na conquista da independência de hoje estejam os germes da independência definitiva do amanhã. Então, aqui eu poderia dizer que, novamente, né, o diálogo entre Marx, a importância de um partido para a revolução, mas Martí, de forma alguma, pensou em um partido único para a revolução, né? Mas ele compreendia a necessidade e a importância de uma vanguarda revolucionária na educação, né, no processo revolucionário. Então, a gente vai encontrar os documentos com essa preocupação bastante pertinente em relação ao processo educativo na Revolução. Posso citar outros autores que têm essa prerrogativa. Um deles, já citado,
Paulo Freire, a gente encontra esse diálogo, essa dimensão na pedagogia do oprimido, né? O próprio Che Guevara, e tem várias das suas cartas, os seus escritos, em que ele fala da importância da educação permanente da própria revolução, né? E Camilo Torres, para citar outro, né, o padre colombiano da Teologia da Libertação, que igualmente assumiu compromisso com a maioria, ou seja, com os povos, com os indígenas, camponeses, trabalhadores e trabalhadoras, né? São características, então, da nossa América, esse espírito libertador engajado e com, no caso aqui, Martí entendeu a importância de um partido revolucionário, que fosse pluralista e multiclassista, né, que fosse capaz de preparar, organizar e orientar a guerra de libertação nacional, que promovesse uma república independente e democrática, né, anti-imperialista radical, e que pudesse, então, servir como essa ferramenta de comunicação, né? Bom, Martí, em outros momentos, esteve conectado com outras lideranças, sobretudo militares, para a organização da Guerra de Independência, mas só em 1895 ele passa a atuar organicamente, né? Então, ele recebe uma patente de general do Exército Libertador, em abril de 1895. Em fevereiro, já havia iniciado a Guerra de Libertação, e com uma conjunção de expatriados com alguma articulação dentro da própria Cuba, né? Porém, em maio, um pouco mais de um mês depois da sua patente, e 3 meses após o início da guerra, ele morre em combate em Boca de dos Rios. Seu corpo não foi encontrado, não pôde ser recuperado. Os espanhóis carregaram como troféu, e práticas, né, dos vencedores que nós conhecemos muito bem em diferentes exemplos da história. Bom, o que acontece daí em diante que merece nota, né? E já vou procurando ocupar no máximo 10 minutos para a gente poder conversar e poder preparar o nosso momento de diálogo, né? Entre 1895 e 1903, os Estados Unidos intervêm em Cuba e Porto Rico. Acontece um incidente, explode um navio, e tem várias especulações dos historiadores em torno dos fatos. O fato é de que a explosão desse navio, né, aportado em Cuba, ele vai ser um motivo pelo qual os Estados Unidos vai intervir lá contra os Estados Unidos e contra o povo cubano, né? Em 1903 se cria uma emenda constitucional no Senado estadunidense que vai modificar a Constituição cubana, garantindo os poderes de participação dos Estados Unidos na definição política e econômica. Ficou conhecida como a Emenda Platt. Então, a partir disso, o domínio dos estados na região foi bastante predominante, e talvez desses predomínios, né, de ocupação territorial mais significativos que nós tenhamos escutado é o território de Guantánamo, e onde se estabeleceu, então, essa base naval que controla o sul do Golfo do México e o canal do Panamá. Bom, essa emenda, ela durou pelo menos 30 anos. Apenas em 1933 é que ela foi extinta, e garantiu, então, um revezamento entre nacionalistas no poder político em Cuba, quando era possível realizar-se eleições, e de pró-imperialistas, né, quando, através de golpes apoiados pelos Estados Unidos, alguns desses senhores conseguiam assumir ao poder. O que dizia, então, ainda Martí sobre essa relação de independência e emancipação cubana. À véspera de sua morte, ou seja, ele escreveu uma carta a um de seus amigos, que tem mais cartas disponíveis que a Manuel Mercado. A fonte de documentação é gigantesca, e uma dessas cartas a Manuel Mercado, às vésperas da sua queda, né, em combate, Martí diz o seguinte: já estou todos os dias em perigo de dar minha vida por meu país e por meu dever.
posto que assim o entendo e tenho ânimo para realizá-lo, de impedir a tempo, com a independência de Cuba, que os Estados Unidos se estendam pelas Antilhas e caiam com mais essa força sobre nossas terras da América. Quanto fiz até agora e farei é para isso. Vivi no monstro e lhe conheço as entranhas, e a minha funda é a de Davi e Golias contra Davi. Aqui eu trago, então, para vocês apenas uma foto desse instituto da Liga de Instrução de Nova York. Vocês podem perceber que são muito, muito jovens, são crianças até, que são trabalhadores expatriados, né, que estão vivendo em Nova York e que Martí, então, trabalha como alfabetizador nessa casa de instrução e ele recebe, então, o título de El Maestro, né, e ele sempre dizia, quem disse educar já disse querer, né? Essa ideia entre a educação e a amorosidade, que não tem o amor que não tem um fim em si mesmo, a não ser o compromisso, né, com as grandes transformações. Eu diria até que aqui a gente poderia novamente fazer um diálogo muito interessante entre José Martí e Paulo Freire, né? Já mencionei a emenda Platt, eu não vou me estender mais. Aqui vocês podem ver uma imagem, né, do jovem Fidel, na ocasião em que ele estava preso a partir da tentativa de assalto ao quartel Moncada. São os jovens de julho, e ele dizendo, né, respondendo: a quem se deve a autoria intelectual dessa ação tresloucada? A resposta enxuta do réu foi simplesmente a José Martí. Bom, aqui eu trouxe a Aide Santa Maria para falar sobre a permanência, ainda no século XX, entre as revolucionárias e os revolucionários desse pensamento vivo, essa obra permanente do Martí e seu compromisso levado ao longo da história com outros e outras comprometidas com as grandes transformações, né? Eu queria ler para vocês esse testemunho que a Aide Santa Maria deu sobre Martí. Ali, no Moncada, fomos sendo martianos. Hoje somos marxistas e não deixamos de ser martianos porque não há contradição nisso, pelo menos para nós. Ali estávamos com as ideias de Martí e hoje continuamos com as ideias de Martí, com as ideias de Lenin, com as ideias de Marx, com as ideias de Bolívar, com a revolução de Bolívar, com a revolução de Che, com a direção de Martí, com a doutrina de Marx e com Bolívar, com o continente que Bolívar quis unir, com profundas raízes martianas, hoje consideramos e acreditamos que somos marxistas. E no início dos anos 60, se eu não estou equivocada, precisamente em 1962, em uma das visitas à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em que aparece 10 anos depois de ter sido declarado que Martí era o mentor daquela tentativa, né, de tomada de poder. O que diz o Fidel? José Martí, guia e apóstolo de nossa guerra de independência contra a Espanha, ensinou-nos esse espírito internacionalista que Marx, Engels e Lenin confirmaram na consciência do nosso povo. Martí pensava que pátria é a humanidade e nos traçou a imagem de uma América Latina unida frente a outra América imperialista e soberba, conturbada e brutal, como ele dizia, que nos desprezava. Né? Então, isso aqui em 62, 9 anos, para ser mais precisa, né? Depois daquela declaração. Bom, eu vou terminar com esse último slide aqui para a gente conversar e depois nós retomamos na próxima semana, porque eu imagino que dê para seguir mais 5 minutinhos. Se eu pudesse oferecer uma síntese do pensamento martiano, o que é muito difícil de ser realizado pela sua vasta obra e seu empenho e dedicação, eu poderia colocar pelo menos 6 pontos para a gente começar a pensar na possibilidade de sintetizar. Bom, eu diria que José Martí é um latino-americanista e é um anti-imperialista, né? Além de anticolonialista, como nós já tratamos anteriormente. Então, primeiro, a luta pela libertação nacional em 2 etapas. Na via de resolver o inimigo imediato, que era o colonialismo espanhol, né? O que ele chama no documento que eu disponibilizei para vocês para a próxima semana, em Nossa América, né? O tigre que morrerá, garras para o ar, soltando fogo pelos olhos. E o inimigo imediato, que era o imperialismo estadunidense, né?
o gigante de botas de 7 léguas. Assim ele se refere aos Estados Unidos da América, quando vai tecer as suas duras críticas, ácidas críticas, né, ao intervencionismo, ao imperialismo estadunidense sobre o continente. Bom, qual seria o ideal latino-americano, segundo José Martí? Conhecer a sua própria realidade, porque até então não se havia conhecimento da sua própria condição. O colonialismo havia realizado uma realidade tão brutal que havia alienado o povo da sua própria condição, né, de povo, de sujeito. Então, ele estava voltado a conhecer a realidade, né? O ideal latino-americano é conhecer-se a si mesmo. O que é a América Mestiça? Esse é um termo, como eu mencionei anteriormente, a gente vai recorrentemente encontrar nos seus textos. Nesse aspecto, ele se aproximava muito do Rousseau. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. E ele, mais ou menos, eu vou tratar assim, mas textualmente, ele tem uma citação parecida com a do Rousseau para dizer isso, né? Que todos nós somos bons e a sociedade vai modificando. Porém, a mestiçagem, que seria um motivo entre os liberais, ideólogos conservadores, em alguma medida, dizerem que o aspecto, entre aspas, negativo da América, que se encontra justamente na sua mestiçagem, ou seja, tudo aquilo que um nacionalismo não espera, o Martí subverte dizendo, não, mas nós somos isso, porque essa é a nossa história. Nós somos resultado do branco, do negro, do europeu, do indígena, e essa é a nossa beleza. Então, a gente, semana que vem, pode conhecer mais, porque eu deixei ali a indicação de um texto que ele trabalha esse aspecto. Bom, o trabalho. Olha o trabalho aí como central, né? O trabalho é a atividade real. Então, a filosofia e a educação devem se apoiar e forjar conhecimento direto e sólido, e, como consequência, a reflexão e a fixação do sentido do que se aprende. Então, ele está muito convencido de que as escolas e que a educação deve estar voltada para o trabalho, né? E com o trabalho. Ele faz uma crítica às educações meramente instrutivas e que educar é levar em conta a própria vida. Então, educa-se com a vida e para a vida. A educação não é mera instrução. O que é uma educação moderna para o Martí? É uma educação científica e laica. E aí vem as suas profundas críticas também à presença da igreja e dos poderes da igreja para, no contexto latino-americano, seu predomínio, né? A gente não pode esquecer que no Brasil, pelo menos mais de 200 anos de monopólio da educação na Igreja Católica e, especificamente, com os jesuítas. Bom, eu ficaria por aqui, porque a gente completou 1 hora. Então, agora seria interessante escutá-los ou que as perguntas pudessem vir adiante para que a gente conversasse e eu não deixar o encontro enfadonho, né? Senão, vocês não vão me aguentar semana que vem também. Pelo contrário, Sharon, tá todo mundo aqui te ouvindo e está sendo bastante esclarecedor, todo mundo encantado aqui, né? Aula incrível, vários elogios. E estou esperando também algumas questões chegarem por aqui. Eu acho que está todo mundo tão concentrado em te ouvir que as questões vão começar a chegar aqui agora, né? Então, a Nájila Amorim está colocando aqui uma pontuação sobre a questão da educação popular mencionada, né? Martí teria alguma contribuição direta? Eu acho que você vai falar isso de forma mais efetiva na próxima semana, né? De forma mais direta. Teria alguma influência sobre Paulo Freire ou sobre a educação popular no Brasil? Eu acho que você, na próxima semana, vai dar um foco maior nesse assunto. Então, enquanto está chegando mais questões, eu queria fazer uma questão. Eu sei que você tentou cumprir o tempo que a gente estipulou, então, para te dar a oportunidade de desenvolver um pouquinho mais sobre a concepção martiana, e na medida que você foi falando, então a gente vai vendo também aqui diversas aproximações que você pontuou, com Marx, mas também com Gramsci, né? E essa visão de totalidade que o Martí tem, né, vendo a articulação dialética, né, mesmo você colocando que ele e Marx eram contemporâneos, mas ele não tinha tanta leitura assim do Marx, né, mas para ver como circunstâncias, né, ela educa o educador, né, e ele vai desenvolver essa visão de praxis muito mais
como você pontuou aí, a partir das próprias experiências que ele foi tendo, né, desenvolvendo os estudos que foi fazendo, a influência humanista que ele teve no seu processo de formação, e que levou, inclusive, a essa visão, como você pontuou há pouco, né, uma visão russoniana de humanidade. E a partir disso, dessa visão russoniana, que está muito mais coerente com a visão dele, que não é da luta de classes, e tangenciar ali, de desviar um pouco da visão da luta de classe, pela negação do ódio, né, que era esse antagonismo entre o amor e o ódio, para ele era bastante importante. Eu queria dar a oportunidade para você falar um pouco mais sobre a concepção dele de religião, né, que tem a ver com a visão humanista, mas também historicista, né, não só de uma religião no sentido estático, né, metafísico, e aí pontuar aí a crítica que ele faz à religião, mas ao mesmo tempo a visão de religião que ele tem aí apontando para essa transformação social, né. Essa é uma questão. A gente tem outras questões aqui, se você quiser, eu já apresento aqui para vocês, uma da Patrícia, né, sobre a questão da, como ele disse, né, em nossa América, enxergue-se o mundo em nossas repúblicas, mas o tronco terá de ser o de nossas repúblicas. Então, a partir disso, a Patrícia gostaria de compreender como José Martí reconhece a contribuição dos Estados Unidos e da Europa no mundo ocidental, ao mesmo tempo em que era anticolonialista e anti-imperialista. Uhum. Né? E Edgar Castro pergunta aqui como a igreja atrelada ao Estado impactou a vida de José Martí, né? E Davi Lucas vai na mesma linha, acho que da pergunta que eu fiz aqui, sobre o conceito de religiosidade em José Martí. Então, a gente já tem aqui um primeiro bloco. Enquanto você vai respondendo, quem tiver mais questões também pode ir colocando no chat, depois a gente organiza aqui quando a Sharon terminar aí os primeiros esclarecimentos, tá? Tá bom. Joeline, tu trouxesse um tema muito interessante, né, dessas relações entre José Martí e Gramsci, e eu acrescentaria as relações entre José Martí, Gramsci e José Carlos Mariátegui. Eu mencionei esse livro, Michel Louvi, O Marxismo na América Latina. O texto de introdução é um texto longo e muito denso, né? Eu recomendaria a leitura desse texto, porque, na verdade, é uma ontologia que ele vai reunindo diferentes documentos do marxismo na América Latina, diferentes autores. Aí a gente entende um pouco também por que na América Latina eu trabalho muito, eu gosto de vincular com a educação popular também, é tema da próxima semana, mas não vejo problema em mencionar nesse momento, que é a importância dessa recepção do marxismo na América Latina, que tem a ver com as experiências de organização de base. E daí, quando a gente pensa nessas experiências de organização de base, não tem como deixar o Mariátegui de fora. Essa visão que o Mariátegui tinha de uma escola camponesa, indígena, uma escola que fosse voltada com as relações no mundo do trabalho, e que todos e todas, ao educar-se, né, cumpriam diferentes papéis nessa sociedade, ela não apenas se aproxima da praxis, esse intelectual orgânico, né, organizador da cultura, como mencionou Gramsci, como eu acredito que tem um paralelo muito interessante com as próprias ideias de José Martí. Daí eu desconheço se Mariátegui tomou contato com os textos do Martí em algum momento ou não. Fico devendo essa para vocês, não sei mesmo. Mas tanto Mariátegui quanto Martí, para mim, eles estão num grupo de intelectuais que tem essa capacidade de compreender o seu próprio tempo, as necessidades do seu próprio tempo, de uma forma muito ampla, mas ao mesmo tempo comprometida. E esse compromisso, a gente poderia perguntar, né? Comprometido com o quê? Eu diria que com a transformação. No caso da América Latina, tem a ver com a dignidade humana, né? E aí entra um tema que tu trouxesse para o Martí, que é fundamental, que é a influência humanista no seu pensamento, né? E a recorrência desses princípios humanistas, tomando como referência a Europa. Daí é que eu gostaria de fazer a menção com a pergunta da Patrícia, né?
que ela fala o seguinte, como disse em Nossa América, enxergue-se o mundo em nossas repúblicas, mas o tronco terá de ser as de nossas próprias repúblicas, né? E a gente pode entender, Patrícia, como o Martí, ao mesmo tempo, foi capaz de defender uma autenticidade, aquilo que é próprio, aquilo que é nosso, mas sem negar o outro. Primeiro, que a compreensão de que existe um acumulado histórico, que é o próprio caminho da civilização, né? Num sentido diferente da civilização que, por exemplo, Domingos Faustino Sarmiento, argentino, defendia, que era civilização ou barbárie. Então, a educação deveria servir à civilização e extirpar toda a barbárie das nossas repúblicas, enquanto que o Martí chamava atenção para a falsa erudição, porque a educação até então oferecida na América Latina era uma educação de cópia, né, que era mais ou menos assim como a gente vê uma coisa exótica entre esse homem e essa mulher latino-americana estudado na Europa, mas que era incapaz de compreender a sua própria realidade. Mas isso não fazia do Martí alguém que não reconhecia as contribuições dos Estados Unidos e Europa. Por exemplo, a ideia de ciência, a ideia de educação científica e laica. Ele vai olhar para os métodos que estão acontecendo. Por quê? Porque uma pessoa que viveu apenas 42 anos, a maior parte de sua vida foi no exílio, né? Ele basicamente viveu a sua infância e início da adolescência em Cuba. E o resto foi andarilhando, como diria Freire, no seu contexto de empréstimo, não no seu contexto de origem. Então, essa capacidade de olhar as diferentes realidades, poder tomar contato, né, com as outras realidades, mas entender que não há necessidade de transplantá-las, eu acho muito linda essa menção que ele faz no texto Nossa América, enxerte-se o mundo em nossas repúblicas, mas o tronco tem que ser nosso. Não adianta enxertar, não adianta transplantar algo que não é nosso, mas isso não significa abandonar a compreensão de história, né? O movimento da própria história, compreender que nós somos resultado de um processo violento. Ele estava muito ciente. Ele mesmo sofreu essas violências como um jovem que desejava a transformação. Bom, então, eu não sou estudiosa da teologia da libertação, tá? Mas vários companheiros e companheiras, inclusive, aproximariam o pensamento de José Martí, dialogariam no sentido religioso. Primeiro que ele é de uma família bastante religiosa, ele teve contato com essa religião, mas mesmo o fato, a experiência dele ter passado, né, pelo desterro, o trabalho forçado nas minas, fez com que ele questionasse, né, a sua religiosidade. Arriscaria, inclusive, dizer uma certa mundanidade da justiça dos homens em relação à justiça divina. E ele vai percebendo que a necessidade do Estado assumir a educação para si, né? Isso não é nenhuma novidade para toda a América Latina, porque a educação era, sobretudo a educação escolarizada, ela era para muito poucos. Quem podia estudava fora. Quem podia pagava pelo maestro. No Brasil mesmo, seleção para professores, a República, quando dispensou, né, com as reformas pombalinas, dispensou os jesuítas, foi incapaz de assumir essa tarefa, né, como Estado. Então, a gente tem que sempre pensar que o Martí, ele é um homem também de um período de transição. Eu vou deixar para a semana que vem, mas eu preparei uma linha do tempo para localizar o José Martí, né? Ele é, ao mesmo tempo que filho do mundo colonial, no campo da filosofia, ele está ali, olha, entre a transição de um pensamento que é moderno, a ilustração, e mesmo assim de um pensamento filosófico contemporâneo, que a gente poderia incluir o Marx, o Gramsci, né, e o próprio Martí. Então, ele está fazendo uma crítica, sobretudo, a relação se dá através da filosofia, porque ele acha que a religião, ela interfere na filosofia. O que tem se tido até o momento é uma história da filosofia, ao invés de uma filosofia na prática. Essa é uma das críticas contundentes que o Martí vai fazer à questão da intervenção na religião, né? Sobre a religião, uma definição, digamos assim, entre aspas, formulada por Martí, tá? Vou falar textualmente aqui o que ele pensa, tá?
Existe no homem um conhecimento íntimo, vago, mas constante e imponente, um grande ser criador. Parênteses, um comentário aqui. A ideia de educação e política para Martí está extremamente ligada a essa ideia de criação, né? O homem e a mulher imbuído de a sua integralidade, capaz de criar, tá? Continua Martí. Este conhecimento é o sentimento religioso e a sua forma, a sua expressão, a maneira com que cada agrupação de homens concebe Deus e o adora, é o que se chama religião. Por isso, na antiguidade, havia tantas religiões como povos originais, mas nenhum só povo deixou de sentir Deus e tributar-lhe culto. A religião está, pois, na essência da nossa natureza. Ainda que as formas variem, o grande sentimento de amor, de firme crença e de respeito é sempre o mesmo. Deus existe e é adorado. A gente vai perceber essa concepção de religião também nos escritos, que é a Idade do Ouro. Ó, ele não quer falar sobre religião nos escritos para criança, mas ele vai trazendo vários valores que têm a ver com a sua própria trajetória na educação das crianças. Aliás, um dos motivos para que fosse interrompida a publicação dessas revistas voltadas para as crianças era porque o editor queria que ele falasse mais sobre Deus. E ele não queria falar sobre Deus. Ele queria falar sobre o legado que a humanidade já tinha construído até então e que era um direito, né, de toda criança a ser educada a partir desse processo histórico. Olha, espero dado conta aí, mas de fato não é o meu tema, assim, de estudo com profundidade, o tema da religião. Obrigada, Sharon. Para a gente começar aqui, as primeiras aproximações de José Martí tá sensacional. E aí tem mais questões aqui da Angélica perguntando, né, se na concepção de Martí, que não compartilhava das ideias, né, não compartilhava com a perspectiva da luta de classes, após a libertação de Cuba, as classes sociais continuam no pilar da sociedade, ele não via a questão de classe como barreira para a revolução, ou na ilha não eram tão gritantes as desigualdades. Belo pergunta se é possível pensar na noção de formação de um sujeito omnilateral em José Martí a partir da centralidade do trabalho. Nayara traz mais uma questão, né? Gostaria que você falasse mais sobre o legado de José Martí e seus apontamentos para uma pedagogia descolonizadora e em que medida Martí traz aspectos para pensarmos a educação para com as infâncias, né? Uhum. E para fechar aqui esse bloco, que eu acho que você vai antecipar muita coisa do encontro da semana que vem. Em que contexto Martí não vê um potencial revolucionário na luta de classes por estar carregada de ódio, né? Se reduz a isso, essa recusa à ideia da luta de classes, tá? Então, a gente ainda tem tempo ainda para mais questões. Se alguém tiver questões aí, aproveita, né, enquanto Sharon está aqui conosco, para sugar um pouco mais, e enquanto ela responde aí, o chat fica aberto para mais questões. Sharon. Não, excelentes perguntas, né? Eu vou deixar da educação por último, porque eu não quero antecipar o nosso encontro da próxima semana. Então, o que a Angélica pergunta e o que a Antônia pergunta, acho que elas dialogam bastante, né? A questão da luta de classe. Efetivamente, Martí não estava convencido sobre a importância da superação das classes sociais, mas isso não significa que ele não percebesse as contradições da luta de classes. Ele entendia mais como a luta anticolonial. Vou dar um exemplo disso. Enquanto exilado na Espanha, ele criticava os republicanos espanhóis por defender a sua república, mas não defender a independência de Cuba. Esse era um impasse importante para o Martí. Então, ou seja, não encontrava aliados nem mesmo entre os próprios companheiros republicanos, ou seja, companheiros de ideais. Então, esse era um elemento importante. Outro elemento importante era que Martí estava voltado para a luta em favor dos pobres. Então, classe social para ele, a gente não vai encontrar esse termo nos seus escritos, né? Por exemplo, ele não era um conhecedor dos manuscritos, das ideias do Marx, né? Muito embora mais para o final da vida do Martí, ele se atentasse para as necessidades do socialismo. Inclusive, tem alguns textos que, vocês me desculpem, eu não vou conseguir precisar agora onde encontrá-los,
mas em alguns textos ele aponta a necessidade de saber com maior precisão o que é o socialismo, né? Então, essa pergunta, essa necessidade por parte do Martí já demonstra que ele tinha poucos conhecimentos sobre a luta antagônica, né, dos interesses antagônicos entre as classes sociais. Então, isso está bem presente, né? Ele sabe que existe a Internacional Socialista, ele expressa isso no texto em que ele faz homenagem ao Marx, né? Mas esse questionamento coloca, de fato, ele num outro patamar de consciência e de elaboração mesmo, de compreensão sobre a questão de classe social, né? Ou seja, então a luta que ele está colocando em questão é entre colonizadores e colonizados, a constituição de uma república, né? Outra questão que eu acho importante enfatizar é o compromisso dele com uma nova sociedade. Essa nova sociedade para o Marx é a sociedade socialista, né? É uma sociedade sem senhores e sem servos, certo? Então, não se trata aqui de com direitos mais igualitários, né, entre uma classe e outra. É a superação de uma classe. Isso está bem evidente para o Marx. Para o Martí, isso é traduzido numa nova sociedade que implica em um novo mundo, inclusive um novo mundo anti-imperialista. E aí a gente vai perceber nos textos, quando ele enfrenta, né, as contradições dos Estados Unidos, que ao mesmo tempo quer formar um bloco, mas que nada tem a ver com um bloco de solidariedade entre os países latino-americanos, mas sim de exploração por parte dos Estados Unidos, a gente vai percebendo as críticas contundentes, né, que ele vai fazendo, né? E ele, bom, voltando à questão do ódio, né? Por que não luta de classes? Porque ele dizia que o ódio é um obstáculo à reconciliação com a dignidade. Então, Joeline, era o que tu mencionavas, essa vinculação com um pensamento mais russoniano, né? Ou seja, de que o caráter, o valor do homem, da mulher, ou seja, do cidadão e da cidadã, que está preocupado em formar para a nova república, é que, olha, para ter dignidade não pode ter ódio, né? Mas é interessante de ver o jovem Martí, é o jovem que escreve Abdala e que fala do ódio contra os senhores, né? Mas isso não torna menos comprometido com a luta por uma sociedade emancipada, politicamente uma sociedade emancipada do ponto de vista humano, né? Ou seja, ele está preocupado com a humanização, inclusive em falar que, olha, o colonialismo, até o momento, não permite com que o objetivo da civilização, que é tornar-se humana, da modernidade, né, da civilização moderna, que é tornar-se humana, não está cumprindo. Ao contrário, ela açoita, ela discrimina, ela mata, né, ela tira o direito, ela diminui a nossa voz. Então, ele vai fazendo todos esses apontamentos. A outra pergunta sobre a centralidade do trabalho e depois a questão da unilateralidade, né? Se é possível. Olha, isso é muito interessante. Teria que fazer uma boa análise em relação aos textos do Martí para entender se é possível encontrar algumas pistas que levem a essa compreensão. Com as leituras que eu tenho, eu imagino que sim, seria possível a gente encontrar através do trabalho, a centralidade que tem o trabalho, né? Não sei se vocês conhecem, tem um documentário que foi realizado pela Universidade Untref, a 13 de fevereiro, na Argentina, em parceria com o CEAL, que falam de diferentes experiências educativas pela América Latina, inclusive se dedica bastante a conhecer a experiência do MST, né? Mas lá na Bolívia tem um professor que conta uma experiência com os jovens camponeses, né? Em que ele vai plantar batata. Ele planta batata e está ensinando as crianças a plantarem batata. E é muito interessante porque nesse texto que eu disponibilizei para o grupo, para a semana que vem, Mestres Itinerantes, né, ou Maestros Ambulantes, que o MST também tem como referência sua esse texto, além de defender de que a educação tem que ir onde está a vida, ele vai dizer o seguinte, ó, essa é uma discussão da escola nova, inclusive. Como é que se aprende a plantar batata? Plantando, né?
E esse professor boliviano plantou batata, e ao final da sua experiência de plantar batata, ele entendendo que estava ensinando as crianças camponesas, né, a plantar batata, elas disseram, tá bem, prof, agora presta atenção na gente, que a gente vai lhe ensinar a plantar batata. Porque ele não sabia plantar batata, né? Então, se aprende a plantar batata plantando. Mas, por outro lado, não é puro praticismo. Isso é bem importante. A educação martiana, em seu aspecto político, não é puro praticismo. Tem a ver com o mundo do trabalho. Então, por isso que eu acho que há várias correspondências que poderiam ser feitas nessa formação do homem nas artes, na literatura, na história. Ele tem uma preocupação profunda com as crianças em relação ao conhecimento de história e filosofia. Eu vou deixar para a semana que vem, então, a pergunta, porque daí eu posso falar mais sobre a Idade do Ouro, que é um compilado de 4 números de uma revista que se preocupa em colocar para as crianças uma história que é nossa. Mas não significa que não tenha que estudar a história grega, né? Tanto é que ele vai falando lá do Ulisses, do Aquiles, do Agamenon. Ele está contando a história antiga, né? Ele está falando da Ilíada do Homero. Mas, ao mesmo tempo, ele conta a história dos 3 heróis, dos libertadores da América, né? Então, por quê? Porque na escola não se ensina a história da nossa libertação. Quem são os nossos libertadores? Então, acho que é uma excelente pergunta e na próxima semana, Nayara, a gente pode voltar, inclusive, com essa ênfase das possíveis contribuições do pensamento e legado martiano para uma pedagogia descolonizadora, né? Eu, particularmente, encontro também, e sobretudo nesse texto que se chama Mente Latina, e o próprio clássico, né, Nossa América. Eles trazem bastante elementos para a gente pensar no José Martí como um precursor aí do que hoje a gente tem chamado de pedagogia decolonial, inclusive, tá? Que a gente tem se deparado com os estudos. Particularmente, não tenho visto trabalhos com José Martí que traga essa ênfase, né? Gente, eu não sei se eu respondi. Adiantou alguns elementos, inclusive, para a gente começar aqui a pensar já nos elementos do próximo encontro, né? Exatamente. E sobre a questão da luta de classe e a concepção de classe, a gente passou por diversos autores aqui, inclusive o próprio Mariátegui e outros, né? Que dentro das próprias correntes da tradição marxista tiveram dificuldades, inclusive, dentro da perspectiva latino-americana, de situar esse lugar da classe, né, e José Martí, aqui, como contemporâneo de Marx, que ainda nem tinha se apropriado, né, efetivamente desses conceitos, ao seu modo, conseguiu situar, né, aqui nessa relação entre dominante e dominado, na figura do colonizador, né, e colonizado. E, enfim, né, eu acho que a gente tem aqui mais uma questão do Edgar. Se eu entendi bem, ele está pedindo para você trazer os elementos sobre as questões que foram levantadas no impacto que ele sofreu com a escravidão e os povos indígenas, né, que são esse povo, configura a imagem, né, do povo latino-americano. Então, vamos ver se é isso mesmo que o Edgar está perguntando, mas eu entendi que essa é a questão. E aí, se você quiser também aproveitar para fazer as considerações finais, trazer mais elementos para fechar, aí fica à vontade, Sharon, tá bom? Sim, muito obrigada pela pergunta, Edgar. E aproveito para voltar ao tema da classe social. Já no manifesto de fundação do Partido Revolucionário Cubano, o Martí, ele defendia um partido multiclassista. Por quê? Pelo contato, a realidade latino-americana, que não era... Nossos países não eram industrializados. Eram países explorados de todas as formas, né? Então, a escravidão era uma realidade, tanto quanto a escravidão africana, quanto a escravidão indígena. A gente não pode esquecer que os povos indígenas foram escravizados. Não só escravizados, como foram dizimados. Então, ele estava muito atento às questões que eram do seu próprio tempo. Né? Então, essa questão de olhar para a realidade e perceber de que, olha, não tem operário aqui. Como é formada a nossa própria classe? Acho que vocês, quando estudaram Mariátegui, se deparam com essa questão, né? Então, essa é uma questão bem importante mesmo. Por que é multiclassista? Porque não dá para falar de uma América Latina obreira.
Não dá para falar, né? Mesmo no caso brasileiro, a gente deve sempre levar em conta que até o início dos anos 50, além do alto índice de analfabetismo, né, que superava seus 70%, a gente deve lembrar disso, a maior parte da população era camponesa e não participavam dos processos políticos. E essa era uma realidade comum para a América Latina, que pouco conhece ou pouco experiencia os momentos de democracia direta. Só lembrar que as intervenções dos Estados Unidos em Cuba não só continuaram até a década de 30 através da emenda Platt, que foi necessária uma revolução no final dos anos 50, início dos anos 60, para que mudasse a ordem das coisas, né? Porque até então é isso, é uma república, um quintal, vulgarmente, né, falando, é um quintal dos Estados Unidos, em benefício dos Estados Unidos e não do povo cubano, né? Então, eu acho que ajuda a pensar nesses termos. Bom, Edgar, não sei se eu consegui contemplar as tuas questões, né? Mas a gente pode ter oportunidade, se alguma questão eu não respondi a contento, ou que vocês têm mais curiosidade, a gente pode retomar na próxima semana. Mas eu queria, na semana que vem, falar para vocês a concepção de filosofia, porque o Martí, ele tinha uma ideia muito firme do que é filosofia, e é uma filosofia da prática, está muito convencido disso, ele fala textualmente sobre o seu compromisso com a filosofia da prática, e eu queria falar, então, da educação. Queria trazer excertos dos textos em que a gente pudesse identificar essa relação entre denúncia, anúncio, de uma educação bancária e uma educação libertadora, resolução de problemas, essa filosofia que é resolutiva, que é comprometida ao mesmo tempo previsora, né? Ou seja, o que fica para depois, essa ideia de continuidade das mudanças, né? Das transformações. Eu gostaria de trabalhar com vocês. Algumas outras várias eu já fui antecipando, né? A gente poder ter a oportunidade aqui de trazer alguns excertos e tratar dos textos em questão. E algo que foi mencionado aqui, que é sobre a importância de José Martí para a educação popular, né? Eu quero falar para vocês. Logo no início, eu falei de duas concepções, uma que foi a do professor Gregório Weinberg, né, sua forma de organização aí temporal e com algumas características da educação na América Latina, e a outra da professora Adriana Puigros, da qual eu gosto de trabalhar com a perspectiva dela, quero retomar essa perspectiva, mas também dialogar com a ideia do professor Oscar Hara, que a educação popular é parte de um acumulado histórico. Então, quero falar um pouquinho sobre isso e trazer Martí para dentro, né? O que significa falar em educação popular como um acumulado histórico, ou aquilo que os Estados Unidos experienciaram como educação popular, que a gente poderia chamar de pedagogia crítica, tá? Guardadas as amplas definições e proporções, né? Mas para a gente pensar esse legado ainda pulsante, que o MST é um dos grandes impulsionadores, né, na mantença, pelo menos no Brasil, na divulgação, e para manter esse pensamento vivo martiano, né? Então, seria isso, para mim foi um enorme prazer estar aqui, agradeço muitíssimo a oportunidade de poder trabalhar com esse tema, que há algum tempo ele estava lá, adormecido. Eu que agradeço, Sharon, pela oportunidade de ter você aqui com a gente essa noite, né, aqui em nome dos participantes, os cursistas, do grupo inteiro que está aqui nos bastidores, ajudando a organizar, né, esse momento, e ter o privilégio de poder ter alguém aqui tão disponível a compartilhar aí os conhecimentos que a gente sabe que é um acúmulo à custa de muito esforço, né, de tentar também compartilhar, o quanto a gente fica feliz também de compartilhar esses conhecimentos, né, tão importantes para a gente pensar a nossa realidade, principalmente nesses tempos, né, em que a gente está sendo aqui bombardeados mais uma vez, aí o José Martí tão atual, para a gente perceber de onde vem, né, quais são as raízes históricas dessas contradições que a gente vem sofrendo, né, aqui as consequências, e pensar também em possibilidades aí de construção, como ele vai dizer, né, o amor constrói, né? Mas eu acho que também no sentimento martiano, né,
é um acumulado, né, Joeline, mas ele também tá para ser partejado, como diz o Freire, né, ou partilhado, como diz o Brandão, assim. Então, quando chegou o convite, eu fiquei muito feliz de poder participar com vocês. Eu já conhecia o trabalho realizado através da professora Lia, e eu sei que o compromisso que vocês têm com o pensamento crítico é muito importante, sobretudo nesses tempos bicudos que nós estamos vivendo, né? Então, acho que também é uma grande oportunidade, viu? Eu que, na verdade, tenho que agradecer a vocês pelo convite. Então, agradeço mais uma vez a todas e todos, Sharon. Até o próximo encontro para a gente continuar esses estudos aqui. Maravilhoso com a Sharon. Tchau, Sharon. Boa noite. Obrigada, boa noite. Se cuidem, vacina para todos, todas, e pão na mesa de todo mundo também. Vacina e pão. Vacina, pão e educação para todo mundo.